meus companheiros, aqui para mais um vídeo. E que calorzinho! Hoje nem é dos piores dias. Hoje estão 34 graus, mas ontem ainda apanhei 40. Hoje até se aguenta relativamente bem andar de moto. E qual é o tópico de hoje? O tópico de hoje é um comparativo. Vou fazer um comparativo porque tenho aí uma série de companheiros que me têm questionado sobre a Suzuki V-Strom, sobre a Africa Twin e sobre a Kawasaki Versys 1000, o qual eu tive o privilégio de testar, e para não ter que estar a responder individualmente a toda a gente, resolvi fazer aqui um vídeo do meu comparativo e da minha opinião em relação às três máquinas, para, de certa forma, eu possa ajudar a tirar algumas dúvidas a alguns companheiros que andem aí atrás da sua moto de sonho entre estes três modelos. Eu vou contar aqui a minha experiência, vou dar aqui alguns pontos que me vão parecer ou que me parecem ser os principais, por menos para mim, quando tenho alguma dúvida e tento procurar aqui os pontos das motas para que se calhar tomar uma decisão depois na moto que comprei ou que espero vir a comprar, não é? E isto, quando eu andei atrás ou quando eu andei à procura da moto para poder trocar a NC 750X, teve que haver aqui argumentos que justificassem a troca, e depois dentro dos diversos modelos e mesmo dentro das próprias marcas, distinguir aquele que se apropriava melhor a mim, ok? A nível de preço, as motas são muito semelhantes, ok? Estou a falar de modelos base: Suzuki Versys 1000 modelo base, Africa Twin modelo base e Suzuki V-Strom 1050 XT. O modelo XT já será, para quem não sabe, já será dentro da Suzuki V-Strom 1050, a versão XT já é uma gama intermédia que a Suzuki tem, ok? Existe uma base ou uma Suzuki XT, não é uma Suzuki XT, uma Suzuki 1050, uma V-Strom 1050, mais barata, mais básica, de jante que não é raiada, de jante de alumínio, que simplesmente não é comercializada, por menos em Portugal, ok? Por isso, para mim, a XT 1050 XT é a versão base, porque depois também haverá uma versão mais equipada ainda, que esta XT, que, salvo erro, chama-se a versão Adventure. Mas eu vou falar, como vou considerar esta, como cá em Portugal é a versão base, eu vou falar desta como versão base. Preço base, começamos logo por aí, 15.000 euros. A versão da Africa Twin
também rondará os 15 mil euros. Acho que está mais barata, cerca de 150 euros do que a Suzuki. A Kawasaki Versys será a versão base a mais cara, ou seja, perto já de 16 mil euros, 15.850, salvo erro. Já vai aqui uma diferença quase de 1000 euros. Este é o primeiro ponto, será o preço e um fator preferencial para alguns na decisão da escolha da moto. Ok? A nível de tecnologia, aqui eu vou dizer que a Suzuki estará uns pontos abaixo no que confere a tecnologia, tipo de intercomunicabilidade, por assim dizer, devido ao seu display ou ao seu quadrante não ser TFT, enquanto a Kawasaki já tem esse monitor TFT a cores e a Suzuki e da aspas, ok? Que permite aqui o tipo de outra interatividade, por assim dizer, com os vossos telemóveis, etc., que a Suzuki não tem, ok? A Suzuki nesse aspecto, desse tipo de tecnologia, está um bocadinho atrás, ou bastante atrás mesmo. A nível de tecnologia ou de eletrónica, a nível de segurança, eu acho que elas estão todas equiparadas. E inclusive eu penso que até a Suzuki, perante a Suzuki não, a Africa Twin, comparativamente à Kawasaki, à Versys 1000 e à Suzuki, estará uns pontos abaixo a nível de segurança, porque, salvo erro, não traz ABS em curva e não tem o sistema automático de detecção de peso, ou seja, tanto a Kawasaki como a Suzuki conseguem detectar o peso que tem em cima da moto, ou seja, se vai com malas, se vai com 1 ou 2 passageiros, etc. E ajustar a travagem conforme o peso que a própria moto leva, ok? A Africa Twin eu penso que não terá esse sistema, ou se depois terá as outras versões mais equipadas terão esses sistemas, ok? Todas têm suspensões convencionais, onde difere a altura ao solo, ou seja, a altura do chão, vamos dizer, ao cárter do óleo, onde a Africa Twin terá a maior altura com cerca de 230 mm, a Suzuki será a segunda com 160 mm e a Kawasaki com 150 mm. Ok? Estas motas, que eu ainda não tinha dito, são todas consideradas, entre aspas, do mesmo segmento, ou seja, Big Trails, embora eu não as considero todas Big Trails, ou pelo menos a menos Big Trail que eu considero será a Kawasaki, que a mim parece mais uma Sport Touring do que propriamente uma Big Trail. Mas é o que é, meus amigos, nada a fazer. Posto a altura tem a ver também muito com o quê? Com o curso das próprias suspensões. Todas têm suspensões invertidas
e têm ajustes em pré-carga e tudo mais, ok? As suspensões têm exatamente o mesmo curso que a altura ao solo. A Kawasaki 150, a Suzuki 160 e a Africa Twin 230 mm de curso de suspensões, ok? Claro que se depois vocês quiserem tanto a Africa Twin como a Kawasaki Versys, se vocês quiserem abrir os cordões à bolsa, dispõem de versões com suspensão eletrónica. A Suzuki não tem essa opção. Pá, é vida. Outra situação é o Quick Shift. A Suzuki não tem nem disponibiliza Quick Shift para a Suzuki V-Strom, e a Africa Twin e a Kawasaki Versys disponibilizam essa opção do Quick Shift. Aqui a Suzuki a perder mais uns pontos que, a meu ver, parece-me importante. Outra coisa importante para definir também o tipo de terreno que cada uma se adequa melhor é a janta, ok? Todas têm jantes diferentes. A Africa Twin, jante 21 à frente, 17 atrás. Suzuki V-Strom 1050 XT, jante 19 à frente, 17 atrás. E a Versys 17, jante 17 à frente e jante 17 atrás. Ok? Logo aqui isto diz muita coisa. É um indicador de qual é, entre aspas, o habitat natural de cada moto. Sendo a Africa Twin mais vocacionada para o todo-terreno, devido à sua jante 21, sendo a Suzuki, por assim dizer, aqui um misto onde se adapta muito bem à estrada com a sua jante 19, e onde também tem aqui uma vertente de off-road, mas que eu sinceramente tem que ser um off-road muito soft devido à sua jante 19 e à sua jante raiada, ok? Que lhe dá, a meu ver, uma polivalência maior do que propriamente a Africa Twin e a Kawasaki Versys. A Kawasaki Versys, com as suas jantes 17, por si só e pelo seu aspecto, vê-se logo que é uma moto vocacionada para a estrada. Esqueçam lá o resto. E a sua altura ao solo e curso de suspensão também nos dizem logo qual o seu verdadeiro propósito. É uma moto estradista, onde vocês, se não tiverem muito amor à moto, podem metê-la nos off-roads leves, mas que eu não vos aconselho minimamente, ok? Esta moto, a Versys, já traz uma coisa muito boa que as outras duas não trazem, que é o corner light. O corner lighting é quando vocês estão a fazer uma curva, tal como nos carros hoje em dia, acende-vos a luz correspondente ao lado que vocês estão a dar a curva para vos iluminar melhor a curva. Parece que não, mas isso dá-vos, principalmente à noite, como é óbvio, e em sítios pouco iluminados, dá-vos outra segurança na condução da vossa moto. Outra situação que pesa, a meu ver, muitas das vezes na escolha da moto que vocês vão comprar, é a altura do banco ao solo. Sendo que a Africa Twin
e a Suzuki V-Strom terão as mesmas alturas, ou seja, elas têm um banco que é ajustável, tanto a Africa Twin como a Suzuki, onde a posição mais baixa tem 850 mm e a posição mais alta 870. Na Africa Twin eu sei que vocês podem comprar um banco mais baixo ou poderão comprar o kit de rebaixamento. Mas para uma moto daquele calibre para o qual o propósito ela foi desenvolvida, a meu ver, isso não faz sentido nenhum estar a rebaixar uma moto daquelas, ok? E da mais para as aspas para a Suzuki, também acho que não faz sentido. A Suzuki acho que não terá à venda banco baixo, mas também terá kit de rebaixamento. A meu ver que não faz sentido. Eu com o meu 1,81 m na Suzuki chego perfeitamente ao chão. Embora a Suzuki e a Africa Twin tenham a mesma altura, chego com mais facilidade ao chão na Suzuki do que na Africa Twin. O porquê? A meu ver, será devido à jante 19 da Suzuki e à própria configuração do banco, sendo mais estreito o da Suzuki do que da Africa Twin. A altura da Kawasaki ao chão é 840 mm do assento ao chão, sendo que vocês podem ter ou têm a possibilidade de comprar um banco mais baixo, onde vocês conseguem ganhar cerca de 30 mm ao chão, ou seja, de 840 vocês podem ficar com uma altura ao solo de 810. Para aqueles ditos de perna curta, a meu ver é uma mais-valia, principalmente para esse perna curta, que terá muito a ver também para jogar com a moto, porque se a gente não consegue chegar totalmente com os pés ao chão, um dos fatores que vai influenciar na nossa manobrabilidade da moto é o peso. Sendo a mais pesada a Kawasaki, com 257 kg. Pois é. Vindo em segundo lugar a Suzuki com os seus 247 kg. E por último, com muita estranheza minha, a Africa Twin com 230, mas é verdade. Pois é o peso pluma. Habilidosos, na estrada. É o peso pluma destas Big Trails. Pois é, bebê. Outro fator é o depósito de combustível. Pois é, aquilo que nos permite uma autonomia maior ou mais reduzida. Sendo a que tem mais capacidade de gasolina, e que não queira dizer que por si só tenha mais autonomia, é a Kawasaki Versys com um depósito de 21 litros. De seguida está a Suzuki V-Strom com um depósito de 20 litros. E por último, a Africa Twin com um depósito de combustível de 18,8 litros. É o que temos, companheiros. Elas terão mais ou menos uma autonomia muito semelhante entre todas, porque devido ao fator que eu vou frisar a seguir, elas vão mais ou menos todas a nível de autonomia para a mesma casa, que será à volta dos 400 e poucos quilómetros, ok? Isto mediante o tipo de condução que vocês façam, o tipo de estradas que vocês façam, etc, etc. O que me leva ao segundo ponto, que é aquilo que muitas das vezes também é uma opção de escolha, que é a própria cavalagem da moto. Pois é. E
Em primeiro lugar, começamos já assim, temos a Kawasaki Versys com 120 cavalos de potência máxima. Claro que isto nunca é a potência máxima das motas, por norma, só está disponível a partir de determinada rotação, que eu, muito sinceramente, não sei aqui, sei-vos dizer a cavalagem da moto. 120 cavalos a Versys. Em segundo lugar, 107 cavalos a Suzuki V-Strom. E em terceiro lugar, a Africa Twin, com 100 cavalos aproximadamente. Pois é, grandes canhões. Para as motos que são, não são nada gastadeiras, por assim dizer, embora que tenham os consumos anunciados mais elevados seja a Versys. Por tudo, pelo seu peso, pela sua cavalagem, etc, etc. Mas não estará num patamar muito acima, ok? Consumos anunciados entre 5 e 5,5 e a concorrência também anunciará à volta disso, embora anuncie mais ali entre os 5, 4,5 e 5. Como eu disse, a sua autonomia irá ser sensivelmente a mesma. E agora, qual será ou qual é a minha conclusão final em relação a essas máquinas? Como vocês sabem, eu escolhi a Suzuki V-Strom 1050 e isto teve um propósito. Das três, parece-me a moto mais polivalente das três. É, a meu ver, a moto mais versátil das três. Mas como é que me digo? Cada um sabe o uso que quer dar à moto e fará a escolha mediante isso. Eu estou aqui a expressar exatamente a minha opinião. E eu parti logo aqui do princípio. O porquê da minha escolha recaiu sobre a Suzuki. Eu estou a dar o meu feedback. O meu feedback recaiu na Suzuki devido, a meu ver, à sua grande versatilidade relativamente às outras duas, que a meu ver são mais específicas para determinadas situações. Sendo a Africa Twin mais vocacionada para um off-road, eu vou considerar a Africa Twin como sendo, isto num termo comparativo, como sendo um Jeep. Como todos os Jeeps, por norma, são vocacionados para o off-road, mas claro que podem fazer uma estrada, podem fazer seja o que vocês quiserem com ele. Mas ele está vocacionado para fazer incursões fora de estrada. A meu ver, a Africa Twin tem exatamente esse mesmo propósito. Ok? Por outro lado, a Kawasaki Versys está exatamente desenvolvida para ser uma moto estradista a 100%. Ok? Sendo considerado um SUV, eu posso considerá-lo um SUV com características só de estrada, embora ele tenha uma presença imponente, ok? E quem olha para ele até poderá ter ali alguns ares de poder ser uma Big Trail ou fazer ali alguma coisa de fora de estrada, mas tem zero, ok? Os propósitos daquela moto é específico mesmo para estrada, ok? Não se tentem iludir ou enganar a pensar que a Versys 1000 é feita para off-roads. Não é. O conceito dela todo é para a estrada. Tanto é que ele tem jante 17, tem jante de alumínio, ao contrário das suas competidoras ou oponentes, como assim lhe queiram chamar,
que tem jante 19 e jante 21 e jante raiada, ok? Aí só por aí dou-lhes outro potencial para o off-road que a Versys não tem, é simplesmente a zero de off-road, ok? Sendo, eu vou considerar aqui, passando a publicidade, a Versys sendo tipo o Nissan Qashqai aqui do segmento, que tem todo o aspecto de ser ali é um sub com ali com algum aspecto e com algum aparato, mas que não tem a potência nenhuma para off-road, ok, companheiros? Está simples como isso. A Suzuki, como eu disse, a meu ver, das três é a mais versátil. Tem jante 19 que lhe permite ter uma condução em estrada muito boa, uma manobrabilidade muito boa, e que lhe permite, devido também à sua jante 19 e à sua jante raiada, fazer-lhe umas incursões fora de estrada, mas não muito severo, porque não traz pneus de origem para isso, não tem uma distância ao solo, do cárter ao solo, muito elevada, ao contrário da Africa Twin, que tem 230, a Suzuki só terá 160, ok? E a meu ver, poderá fazer umas incursões em off-road, mas uma coisa muito soft, ok? Já na Versys não aconselho fazer off-road nenhum, a não ser que seja mesmo uma estrada de terra batida, sem grandes regos, sem nada de pedras soltas, nada disso, ok? Por isso, está aqui o meu feedback das três grandes máquinas, ok? A minha opinião das três. E agora espero ter ajudado aí, se alguém tiver na dúvida de... faltou-me uma situação que é o conforto. Também o conforto a nível das três, a meu ver, será a Versys a mais confortável. Em seguida, a Suzuki e por último a Africa Twin, mediante a minha experiência. Claro que poderá haver boa gente com opiniões diferentes, não somos todos iguais, todos temos maneiras de sentir as coisas e não temos que ter todos a mesma percepção de determinado produto e da maneira que nos faz sentir e tudo mais. Ok, companheiros? Está aí a minha opinião, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, façam like e sigam aí, ativem as notificações e sigam aí para próximos vídeos, ok? Grande abraço e tchauzinho!